estar na preparação da sopa até às 10 e, a partir daí, ela estará à disposição daqueles que tiverem interesse em participar de alguma de nossas atividades. Existem diversas outras campanhas, né, distribuição de enxoval para bebê de mães carentes da nossa comunidade, distribuição de cestas básicas, mas pela exiguidade do tempo, nós vamos nos ater ao que já falamos e dizendo também que aqueles que tiverem interesse, nós temos na nossa livraria toda a codificação e mais uma série de outras literaturas, diversos títulos da Seara Espírita, alguns para empréstimo sem qualquer ônus e diversos outros estão à venda. Nós agradecemos mais uma vez pela atenção, renovamos os nossos votos de boas-vindas e que a paz do Mestre Jesus, já estando conosco, assim permaneça. Obrigada. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. A feliz oportunidade de reencontrar todos aqui, a casa de Manuel Quintão, vindo de um período carnavalesco, né, onde todos nós somos assediados. Os mais vigilantes estão equilibrados, os desavisados receberemos também aqui com toda atenção e merecimento. A oportunidade da Casa Espírita, ela abre para nós uma visão: quem sou eu, onde estou, o que preciso, onde quero chegar, não no mundo material. Essa resposta é bem mais clara, bem mais fácil de quantificar e de estabelecermos essas metas. Mas no mundo espiritual, somos pegos, acredito eu, todas as noites, ao tentar adormecer, né? Que poucos dormem, muitos deitam. Então, precisamos fazer esse questionamento. Quem sou eu, né? Onde estou? Qual o meu caminho? Para que possamos ter essas respostas, as atitudes serão levadas em considerações, os pensamentos, os desejos, as ilusões, a sexualidade, a avareza, todas as variáveis que ainda alimentamos. Então, este equilíbrio que todos nós aqui também da mesa buscamos será fruto de uma conquista diária, incansável. Não acreditem vocês que em algumas sessões de desobsessões iremos renascer, assim chamando. Não, iremos a crescer algo, iremos nos descobrir. Mas essa descoberta, ela é do indivíduo, ela não é métrica, a mesma régua para todos, não. No meu caso, por exemplo, foi um desabrochar, foi uma descoberta que o véu foi rasgado graças ao tipo de tratamento que o Manuel Quintão implanta, que é a desobsessão frente a frente, né, em que aquele espírito, o que ele me xingou, quando ele enumerou aquela, se eu fosse uma das inúmeras que ele citou, naquela hora, meu Deus, me perdoe, porque foram xingamentos que eu não desejo a ninguém. E aqui estamos. Então aquilo ali foi um desabrochar, então é muito importante na hora da desobsessão que busquemos essa ouvida, que estejamos de coração aberto, mente aberta para compreender que ali existe alguém que está realmente muito revoltado, muito chateado, desiludido conosco, não é com outra pessoa não. Muitas vezes a gente nem passava por minha cabeça que eu tinha essa companhia.
Então, quando ouvimos de alguém tamanho desabafo, vamos buscar coletar algo daquele desabafo, como se um percentual mínimo que seja, se ele realmente for para nós, que ele seja o catalisador da nossa mudança, que ele seja o que vai nos levar a novos caminhos. E aí vamos começar a aproveitar essas oportunidades, né? Que quando pede a prece, o silêncio aqui, é para que a gente possa desligar o mundo do trânsito, do WhatsApp, do corre-corre, para que a gente, meu Deus, graças a Deus aqui eu cheguei. Graças a Deus aqui eu posso conversar com o meu anjo da guarda em um local espiritualmente protegido, preparado, eu não tenho dúvida disso. Aqui todos nós podemos abrir nossos corações para os nossos protetores espirituais e, simbolicamente de joelhos, pedimos que nos ajude, nos dê as mãos, né? Isso também nós podemos fazer em casa, antes de sair para as nossas tarefas diárias, aqueles 5 minutinhos, né, de conversar com o nosso protetor e de pedir: esteja do meu lado, me auxilie. Eu ainda sou uma criança indefesa mesmo com os grisalhos, mas ainda sou indefeso em algumas decisões. Me ajude. Seja humilde, sejamos, né? Tenho que me colocar também, sejamos humildes de pedir esse auxílio e teremos essas respostas. E vamos ao labor, vamos à batalha. Se formos médicos, sermos pacientes também, ouvir, atender, né? Trazer para nós a dor alheia com responsabilidade e respeito. Se formos provedores de emprego, compreender aquele que bate à nossa porta como alguém que poderíamos sermos nós que ali está a pedir aquele emprego. Então, precisamos realmente nos colocar no lugar do próximo, como assim ensina Jesus. E ao adormecer, né, também voltar a esse contato, porque de manhã é a prece de proteção e à noite é a prece de agradecimento, como aqui também é feito. Eu faço a prece pedindo proteção para os nossos trabalhos e nossa irmã vai fazer a prece de agradecimento por todos nós, após as palavras que o nosso irmão irá trazer. Então, proteção e o dever de agradecer. Nós não podemos só ver a nós vosso reino, não. Nosso reino também tem que ir aos nossos semelhantes. E a obediência e a resignação a quem nos criou, ele vai ser fruto desse labor, desse contato diário com o mundo espiritual. Não acredite que somos maiores do que nos observamos. Somos principalmente bem menores do que nos enxergamos. Quando o Cristo pede para nos rebaixarmos, nos diminuirmos para que ele cresça, é porque ele pede para deixarmos o mundo material menor, né, ao nível do necessário, excluirmos os supérfluos, né, no nosso cotidiano. Ele pode acontecer o supérfluo, não precisa ele ser a regra, ele ser o nosso dia a dia, não. O necessário é a regra. Orar é necessário, se alimentar bem é necessário, amar é necessário, beijar é necessário, falar bem é necessário, abraçar é necessário, falar mal já está fora do... né? Então, o que buscamos para nós, devemos transformar isso como necessário também para o nosso semelhante. Repartir o pão. E a obediência, porque se não formos resignados por nós mesmos, vem a chibata da dor. Alguns vieram como escravos para o nosso país, outros reencarnam em condições débeis, outros na miséria, outros têm a oportunidade da inteligência
mas são pegos nas suas falcatruas. Outros desperdiçam o conhecimento. O jovem Einstein, em 1917, não desperdiçou. Essa semana saiu o que ele citou em 1917 sobre uma curva que diz que é a curva mais bonita do mundo. Eu, como engenheiro, jamais imaginava tamanha grandeza, que a fórmula E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso é uma fórmula de bolo, isso é uma fórmula... Mas aquele jovem lá descobriu isso e transformou a humanidade. Então, que possamos, não precisamos sermos mártires, mas que possamos dar uma contribuição de gratidão para transformar. Em última palestra aqui, alguém citou que o nosso planeta temos ainda quase 50 anos para transformá-lo em regeneração. O que é que Romero faz para transformar, contribuir com essa transformação? Primeiro, eu tenho que me transformar, né? Eu não posso exigir de ninguém. Ninguém aqui pode exigir dos demais. Precisamos fazer o nosso dever de casa, essa asepsia mental, essa obediência às leis naturais, obediência à inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que alguém chamou de Deus. Então tenhamos essa certeza, né? Ninguém está só. Aqui ninguém está só ao dormir, ao tomar banho, num carro, ao fazer sexo, não existe essa possibilidade. Agora, com quem estaremos vai ser o nosso imã, o nosso pensar. E peço a todos que busquem essa oportunidade de hoje como se fosse a primeira vez, como também fosse a última, para que possamos doar o que tenhamos de melhor. Mas doar de coração aberto. Quando os nossos irmãos aqui pedem para fecharmos os olhos na prece, ele também pede para abrirmos nossos corações. Pede também para a gente dirigir àqueles mais necessitados toda a nossa atenção. E em nome de Manuel Quintão, em nome da equipe espiritual, iremos fazer a prece de abertura, ciente que todos vocês aqui, todos nós aqui, estamos em condições de doar o que temos de melhor. O que tenhamos de melhor vamos doar para o universo, para que possamos dar essa nossa pequena contribuição. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade boa e amiga, em nome do capitão desta casa, Dr. Manuel Quintão, de todos os seus amigos, colaboradores espirituais, pedimos, Pai, a proteção para os nossos trabalhos desta noite, agradecidos pela vinda de todos os presentes, encarnados e desencarnados, que nosso irmão possa ser acolhido e assistido e ser o facilitador para que todos nós tenhamos o entendimento da verdadeira vida espiritual, a tanto que precisamos compreender. Com essa certeza e com tua justiça daremos para iniciar os trabalhos desta noite, na tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco hoje, agora e para todo sempre. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a possibilidade de poder estar aqui nessa casa de trabalho e oração, como nas obras acerca do cristianismo primitivo cita essa igreja, essa casa no caminho, sempre de portas abertas a auxiliar todos aqueles necessitados que vêm à procura da solução das suas dores, não só materiais como espirituais. E a temática de hoje, a qual nós vamos conversar, é acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 16, que para mim é um dos capítulos que eu mais gosto de poder fazer comentários, até porque já me enquadrei, me inseri e trabalho para não me enquadrar mais, que é o foco principal, que é o materialismo. Alguns anos atrás, quando não tinha o conhecimento acerca e observava o título desse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, me perguntava, mas o que é? Quem é Mamon? Porque se não se pode servir a Deus e a Mamon, isso é um antagonismo.
Cada um está de um lado. Mas quem é Mamon? É um Deus? É uma entidade? É um ser? E aí, como o oráculo da modernidade é o Google, fui utilizá-lo e descobri o significado de Mamon. Mamon era uma nomenclatura utilizada desde a Grécia Antiga para designar bens, coisas, materiais. Então, quando nós observarmos, não se pode servir a Deus e a Mamon, quer dizer as coisas, os bens, os valores materiais. E quando se diz que não se pode servir aos dois, é porque, se nós observarmos a nossa vida, nós não podemos ter verdadeiramente, em determinadas situações, duas escolhas, dois verdadeiros amores, duas situações que possam andar na mesma linha. Nós temos que escolher a um ou a outro, porque nós vamos nos afeiçoar, vamos nos apegar mais a um do que a outro. É inevitável que em determinado momento, que possa até no início acreditar ilusoriamente que caminhem junto, em determinado momento iremos observar que vai ocorrer uma cisão e eu vou ter que escolher. Porque o que um traz como ensinamento, como forma de vida, como existencialismo, o outro traz de uma forma totalmente diferente. E aí, nesse limiar, eu tenho que escolher qual caminho eu quero seguir. E aí, quando no ponto inicial desse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, trata daquele jovem que busca o Cristo, porque tinha a vontade, a grandiosa e enorme vontade de coração de seguir o Cristo. E ao apresentar-se ao Cristo, disse: Senhor, gostaria de poder seguir contigo na tua caminhada, nas tuas atividades. E aí o Cristo lhe indaga, lhe pergunta: mas ora, deves fazer determinadas coisas. Segues as leis desde criança, mestre. Sempre segui as leis. Era uma pessoa íntegra, era uma pessoa ética, era uma pessoa moral. Sempre seguidora das leis, dos costumes da época. Porém, o Cristo, em determinado momento, observando que ele era aquela pessoa que, ao observar, se enquadrava perfeitamente, lhe disse: se queres realmente me seguir, se tens essa boa vontade, divide tudo, distribui tudo o que tu tens e segue-me. Aí é onde se coloca uma vírgula, e uma vírgula que nós podemos colocar um ponto de parada em nossas vidas. Se nós nos colocarmos hoje, 2016 anos, depois da possibilidade do maior ser de evolução pôr os pés nesse plano de provas e expiações, chegasse hoje, nos convidando para que pudesse andar, angariar, segui-lo no seu trabalho, e essa proposta, ele nos dissesse, falando que precisaríamos tudo que arregimentamos, adquirimos, possuímos, nós temos que doar, nos desfazer e segui-lo. Será que nós teríamos essa capacidade? Porque há 2000 anos atrás, nós poderíamos parar e pensar, mas aquele jovem, tendo toda a oportunidade de seguir o Cristo, ter uma vida plena, edificante, não conseguiu. Porque ele titubeou, baixou a cabeça, pensou, ficou reflexivo e foi embora. E o Cristo, com a sua bondade, com a sua caridade, com a sua inteligência, sabia que mesmo sendo aquela criatura, uma criatura que tinha todas aquelas qualidades, ainda não tinha a possibilidade do desapego com relação às coisas materiais. É aí quando a espiritualidade nos traz
dizendo que quanto mais nós nos desapegamos, nós fazemos o trabalho de soltarmos das condições materiais, nós nos aproximamos de Deus. Porque já conseguimos entrar no contexto de que a verdadeira felicidade, o que é bom, o que é belo, não está nas coisas. E as coisas, quando eu falo, é nas coisas materiais. E aí aquele jovem de mais de 2000 anos atrás, trazendo para hoje, o que é que nós, pensando cada um, cobrando da sua consciência, será que nós teríamos a possibilidade de aquela casa, aquele carro, aquele bem e seguir o Cristo? Que possamos levar para casa essa reflexão para ver se nós já estamos abertos a soltar aquilo que nós, que a sociedade e que muitos pregam como o que é verdadeiramente importante, que é o ter. As criaturas se preocupam com o ter e não com o ser. Até porque, de fato, não é negável de que na sociedade em que vivemos somos, na maioria das vezes, não generalizando, nós somos observados, nós somos tratados, nós somos recebidos e enquadrados de acordo com o que nós possuímos, não com o que nós somos. Porque se eu não tiver determinada coisa, se eu não morar em determinado lugar, se eu não possuir determinados produtos, não tiver determinadas aquisições, eu não me enquadro nesse ou naquele grupo social. Eu sou excluído. Porque se criou que para se enquadrar ali, para estar na moda, eu tenho que ser possuidor. Quem disse isso? E aí vai haver a situação de ditarem a minha vida, de perturbarem um dos dons, uma das condições mais maravilhosas que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio de parar, pensar, refletir e achar se realmente aquilo de fato é ou não. Agora, o que acontece é que nós às vezes temos preguiça de parar, pensar e refletir, porque cansa, porque é chato, porque eu não tenho tempo. E o que acontece é nesse momento que o Cristo diz, quando vê aquele jovem dar meia volta e sair por ali cabisbaixo, a célebre frase: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro que nós temos que fazer uma desmistificação. O camelo ao qual Jesus citou não é o camelo aquele animal. O camelo ou o cabo, como era na época, era determinados tecidos utilizados para fazer cordas. Fios que entrelaçados faziam cordas. Por isso que ele disse passar pelo buraco de uma agulha. Até porque não tinha nenhuma lógica e o Cristo não iria fazer uma comparação que fosse extravagante com relação a um camelo. Mas ele diz que é difícil, porém, ele não diz que é impossível. Portanto, ser rico, ter dinheiro, ser milionário não é pecado, não é erro, não tem nenhum problema. Inclusive, eu, se tiver a possibilidade na vida, posso ser ou não. Se alguém aqui foi e quiser dividir comigo, eu também aceito. Mas não tem mal nenhum ser rico, ser milionário. Qual é a grande questão? É qual a destinação que eu dou com aqueles bens que eu possuo. Porque tudo o que nós possuímos é um empréstimo consignado que quando retornarmos à pátria espiritual teremos que prestar conta. E aí eu fico admirado e abismado quando eu ouço
translocadamente alguém falar, querendo demonstrar a outrem, não porque o meu carro, a minha casa, a criatura não tem o principal, a si próprio. Os consultórios de psiquiatria e psicologia estão todos lotados, abarrotados. Porque as criaturas estão em meio a processos de ordem psiquiátrica e psicológica. É a depressão, o grande mal da humanidade. Já se tem uma nova discussão que o grande mal da humanidade, ao qual eu concordo, que alguns pesquisadores trazem, é a síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade, porque a depressão, ela já atinge 14% da população mundial, enquanto a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, já acometeu 80%. 80% da população mundial. Por quê? Porque vivemos uma vida perturbada, aturdida, só pensando em trabalhar, comprar, adquirir para comprar, para satisfazer, para adquirir, para comprar, para me sentir bem, para... E veja que ciclo vicioso nós nos encontramos. Quando a coisa mais importante, a construção mais edificante e principal, nós nos esquecemos, que é dentro de nós. Quando Jesus fala da casa construída, fincada na rocha, Cristo está falando do mundo dos sentimentos. Quando você faz a sua reforma íntima, quando você tem a coragem de enfrentar os seus medos e começa a buscar essa melhora, como nosso irmão aqui comentou no início, e começa a conhecer-se verdadeiramente, porque aí você pode dizer, e com alegria, quando chegar no cumprimento dessa tarefa, eu possuo, pelo menos aqui no plano terra, a mim mesmo, na minha integridade consciencial. O resto, nós não possuímos nada. E aí o que é que acontece? A casa fincada, construída na rocha, vem um maremoto, vem um terremoto, vem os desafios, vem os problemas, vem as dificuldades, balança, sacode e desarruma, mas ela continua como? Firme e forte. Por quê? Porque a criatura está preparada mentalmente, psicologicamente, porque ela se conhece. Ela já fez o trabalho, ela já compreende as situações que a vida traz e que nós não adiantamos reclamar, temos que passar. Faz parte do processo. Agora, já outros que dão muita vazão e importância à exterioridade, comprando, adquirindo, achando que as satisfações estão ali, quando principalmente tem determinadas situações de desafios e não busca esse trabalho pela via dos sentimentos, acha que a aquisição vai suprir, quando chega a atividade a qual a providência divina traz, facilmente cai. Porque uns são um tanto mais resistentes a uma depressão e outros não. Eu já conheci pessoas que, pela situação, e se enquadrava num processo depressivo. Agora o que acontece? A criatura tinha tanta certeza da necessidade de passar por aquele processo e encarava aquilo ali como uma bênção que a vida lhe colocou, que aí é onde está a grande diferença. Quando nós passamos pelos desafios e a dificuldade, eu passo como? Reclamando, blasfemando, criticando, maldizendo, ou eu passo agradecendo, glorificando, sendo grato, sendo caridoso, sendo bondoso para comigo mesmo. Essa criatura entendeu. E mesmo no processo depressivo, não apresentava, fisionomicamente olhando para ela, nem psicologicamente. Mas tinha, se tratava.
Mas tinha uma interação espiritual muito grande que ela buscava. Então veja, são situações que cabe a nós buscarmos. Qual é o meu trabalho? Qual é a minha edificação? Para o que eu quero da minha vida? Os materiais que eu vou utilizar nessa construção está no mundo exterior, está fora ou está no mundo interior? Porque no ponto seguinte do capítulo 16, vejamos como é interessante. Um jovem chega para o Cristo e diz: mestre, gostaria de falar contigo. Meu pai falecera, deixou uma herança e meu irmão não a quer dividir comigo. Primeiro ponto que quando eu sempre li, eu sempre parei e me questionei. Será que realmente esse irmão não quis fazer a partilha dos bens? Ou a partilha foi feita e esse que veio se queixar com Cristo não se satisfez? Não gostou da partilha? Achou que saiu perdendo? Achou que foi lesado nessa partilha? Porque logo em seguida, o que é que o Cristo diz? Quem foi que vos falou que foi outorgado a mim a condição de julgador? De julgar, de partilhar, de decidir. Isso não cabe a mim. E isso Cristo se referia porque as coisas materiais do mundo não eram do interesse dele. O Cristo não estava preocupado com isso. E aí é outro ponto que eu levanto. Veja a frase do Cristo. Mas quem foi que vos disse, vos falou, que foi outorgado a minha condição de juiz? Se o ser espiritual de escola, de maior evolução, disse que não tinha capacidade de julgar, porque eu, diariamente sou um juiz implacável com relação à vida alheia. Parece que fico buscando a cada momento só observar, enxergar e apontar a falha no outro. E aquele que tinha, que podia, disse: não, isso não cabe a mim. Veja a simplicidade. Mas também o Cristo sabia a sua tarefa, o desenvolvimento dela, e não ia se envolver em outras situações que não iria trazer grande benefício. Nós temos que parar e pensar que nesse momento em que nós passamos dessa transição planetária para chegarmos ao mundo regenerativo, a cada instante, a cada momento, a vida nos convida para o que a doutrina espírita há muito tempo vem batendo a nossa porta e nos convidando, que é a reforma íntima. Como é que eu vou poder passar para uma esfera evoluída, melhor, mais avançada, com um nível de comprometimento entre aqueles que vão passar para esse orbe de ética, de moralidade, de amor, se eu ainda não me conheço? Se existisse a possibilidade de, no momento de passar para o mundo regenerativo, nos fosse feita a pergunta: você acha que você é merecedor de adentrar, de passar? Você já se conhece? Pelo conhecimento que você tem da sua pessoa, descreva suas virtudes, descreva suas falhas, e depois diga, pesando na balança, se você acha merecedor de adentrar. Possivelmente eu ficaria em silêncio, porque como não ainda fiz o trabalho que já deveria ter feito há muito tempo, eu não saberia responder. Falar sobre esse ser integral, nem das condições positivas nem de negativas. Por quê?
Porque eu nunca me preocupei em fazer esse trabalho. Porque eu nunca tinha tempo. Porque tinha outras situações e eu fui deixando, empurrando, levando, até que em determinado momento se torna inevitável. E aí é nesse momento que passa o filme em nossas consciências do tempo perdido e da oportunidade que nos foi dada e nós não sabemos aproveitar. É como eu sempre digo, todos os dias, ao acordar e fazer a minha prece matinal, eu sempre digo: Senhor, obrigado pela maravilhosa oportunidade da reencarnação. Mas logo em seguida já entro num plano filosófico de: mas será que eu já estou fazendo por onde ser merecedor dessa possibilidade da maravilhosa reencarnação? Aí é quando eu vejo que ainda não. Porque o esforço, o empreendimento que eu poderia fazer, eu ainda não faço nem metade. E eu me pergunto todo dia, por quê? Estou esperando o quê? A quê? Para começar. Tem certos momentos que eu me pego me questionando: meu amigo, isso eu falando para comigo mesmo, meu amigo, você está esperando o quê? O milagre. O milagre não existe. Certa feita me perguntaram: milagres existem? Não. Ah, mas o Cristo não fez os milagres? No senso comum, o que se fala acerca de milagre é um fato que aconteceu, é uma causa que teve um efeito que ninguém sabe explicar. Se dá o nome de milagre. Tudo tem uma explicação lógica e racional, embora nós, pela nossa pequenez humana, não sabemos chegar a esse nível de entendimento. Se na Bíblia, quanto no Evangelho, Cristo diz: não cairá uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Então tudo tem uma causa, tem um efeito, tem uma explicação. Só que nós, pela nossa incapacidade, não compreendemos muita coisa. Para essa situação de não saber da explicação, se deu o nome de milagre. No Espiritismo nós falamos da causalidade. Então o que acontece é que muitos ainda esperam o milagre. E sabe qual é o milagre? É o trabalho. Trabalho. Eu não acho que o milagre seja o nome ideal para dar a essas situações que não conseguem dar explicação lógica e racional, mas o senso comum dá. Milagre é trabalho. Porque observem, todos os grandes espíritos, como Bezerra de Menezes, Hermance Durfort, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, no plano espiritual continuam fazendo o quê? Trabalhando. E aí, muitos citam: a única certeza que nós temos é de que um dia vamos morrer. Sim. Outra certeza tão clara, se não for muito mais específica e mais importante do que essa, que a única certeza que nós temos é que nunca vamos parar de trabalhar. Pode chegar nos mais altos planos espirituais, continuaremos trabalhando. Sabe por quê? Porque ainda tem muitos planetas, que existem muitos seres ao qual nós ainda não descobrimos, nós seres humanos, e que precisam da ajuda, da colaboração, como nós somos ajudados. Então, se eu agora já estou no nível de evolução, agora eu vou ajudar. Eu vou agora colaborar. Aquela coisa de descanso eterno, ficar só na sombra e água fresca, tem isso não. Até porque se tivesse eu não gostaria, porque seria tediante. Seria um tédio, uma chateação. E aí, é nesse condão, nessa condição, que nós temos que observar o que é que nós devemos fazer com relação ao nosso irmão, estando nós numa condição um pouco melhor. Porque imaginemos chegar no plano espiritual e a espiritualidade chegar
para nós. Olhe, quando no plano físico você adquiriu muitos bens, uma situação de uma fortuna, quantas creches, quantos orfanatos, quantas obras de caridade você ajudou, você doou, você empreendeu o seu dinheiro? Desculpe interromper o nosso irmão, mas precisamos ter um carro Siena PGQ 3640 e uma Mitsubishi OYV 5581. Está em frente a um portão aqui da obra, essa obra aqui da esquina. Caso seja de um dos partícipes, por gentileza, retire de lá para evitar um constrangimento. Obrigado. E aí, como é que seria? Qual explicação nós daríamos? E ainda teríamos a possibilidade de escutar: podias ter feito muita caridade, muita boa ação, feito a alegria, a felicidade de muitos, mas só fizestes a alegria e a felicidade tua quando gastaste e empreendeste nos teus divertimentos, nas tuas festividades, nos teus gozos terrenos e mundanos. Agora o outro desvalido não colhaste. Como é que nós nos sentiríamos nesse momento? Essa é a grande questão. Porque se nós só pensamos que somos seres humanos vivenciando essa existência, fica tudo muito bom. Mas devemos lembrar que somos seres eternos, imortais, que, se desfazendo deste corpo, como um amigo nosso gosta de falar, desta carcaça, porque para os espíritos que já estão em planos elevadíssimos, isso é uma carcaça, isso é um produto de baixa qualidade, e nós nos achamos grandiosos demais. Qual a resposta que nós daríamos? É nessa hora que nós escutamos aquela palavra, aquela frase bíblica, evangélica. É nesse momento que haverá pranto e ranger de dentes. Mas o pranto e ranger de dentes não é algo escandaloso, estridente, é interior. O pranto e ranger de dentes é interior. Às vezes quando a gente escuta, acha que é um monte de gente gritando, se descabelando. Não. É a criatura realmente sentindo a dor interior. E escutar: depois de X tempo que estavas no plano espiritual, que te preparaste, que te harmonizaste, que te organizaste, tivesse a possibilidade de retornar, com todo o intuito de fazer diferente, mas falhaste. Porque quando mergulhaste na carne, esquecestes tudo. E aí só ficou o eu, a situação egóica. No mesmo capítulo 16, é a terceira passagem consecutiva, fala acerca de um homem que tinha grandes plantações, que certamente criava muitos animais, que era muito afortunado. E no período da colheita, a colheita naquela época, naquele período, foi uma colheita das melhores possíveis. E ele, quando observara os seus galpões, onde iria acomodar todos esses alimentos, ele viu que não daria,
que é que ele fez? Mandou derrubar e construir mais e maiores, para poder guardar as frutas, as sementes e tudo o que ele plantou. E neste momento, este indivíduo, esta criatura, para si mesmo, ele pensa aí, minha alma, agora nesse momento eu posso descansar, no sentido do trabalho. Veja a quantidade, veja a imensidão, veja a fartura. Não tenho mais a necessidade de me preocupar em trabalhar, porque o que tenho dá para eu viver o resto da vida. Agora eu posso ficar tranquilo. Mas a providência divina vem e diz que naquele dia, aquela criatura que estava pensando em começar a gozar daquilo que acreditara que é seu, é chamado a voltar à pátria espiritual. E ele retorna. E esses bens que ele acumulou, vai ficar para quem? Quem vai usufruir? Quem vai gozar de tudo isso? Será que nós não passamos por situações como essa? Eu vou contar um fato engraçado. Eu digo que é engraçado porque se não fosse trágico seria cômico. Eu digo engraçado porque eu prefiro levar pelo lado de achar engraçado, para não me entristecer com a condição de observar o ser humano em determinadas situações. Uma amiga minha chegou para mim e disse assim: olha, tem um parente meu que ele é empresário, ele tem determinados empreendimentos, que eu não vou aqui citar o nome, e ele está precisando de uma pessoa para trabalhar lá com ele. Como eu te conheço, você não teria interesse? Eu disse: olha, pode ser. Eu disse: você sabe que boa parte da minha situação é a docência, mas meus amigos, fui conhecer a criatura dia 14 de fevereiro, domingo, né? Acho que é domingo. Eu faço 33. A criatura tem 28. Sabe qual é? Quando eu fui lá sentar no escritório conversar com a criatura, 28 anos. Primeiro, quando eu cheguei, que eu olhei, eu disse: ih, rapaz, esse negócio não vai dar muito pra mim, não. Ao conversar, a criatura, desde a sua juventude, dos seus 14 anos, tinha em mente que a sua vontade era trabalhar para poder ter mais dinheiro do que o seu pai, para mostrar ao seu pai que ele poderia ter um negócio que ganhasse mais dinheiro do que o pai dele. E só para dizer a vocês, o pai dele tem loja em shopping. Eu disse: como é, meu amigo? Ele disse: minha meta é... E ele é amiguíssimo, não tem, viu? Não pense que tem briga, confusão, mora na casa do pai, tudinho, se dão bem. É uma família que, se você olhar assim, uma família tudo nos conformes. Agora, dentro dele, ele tem aquele sentimento de que eu quero ter mais dinheiro do que o meu pai. Construir um empreendimento que lucre mais do que o do meu pai. Resultado: eu vou lhe dar a resposta. Deixa eu pensar, porque tem algumas situações, tem que ver um negócio de umas faculdades, me sair pela tangente, dá pra mim não. Porque primeiro, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para sobreviver. Se você quer sobrevivência, poder comprar o pão, a bolacha e o biscoito, se tiver o dinheiro do pão e da bolacha e do biscoito, tá bom. O que exceder isso, maravilhoso. Se não tiver, o necessário tá bom. Imagina trabalhar, viver
está ao lado de uma pessoa que a vida dele está pautada em construir, em ganhar dinheiro para demonstrar, ah não, meu amigo, esse ambiente não dá para mim não. Se eu precisasse de um emprego, aquela coisa, a família está precisando, tem que dar comer aos meninos, aí não tem outra coisa. Mas podendo ter escolha, quero não. É muita desarmonia, é muito desequilíbrio. Para quê? Sim, aí depois, se ele conseguir adquirir todo esse dinheiro que ele quer e conseguir ultrapassar o que o pai tem, tá, depois disso ele vai fazer o quê? Eu sei o que vai acontecer. Ele vai entrar no estado depressivo. Porque ele vai dizer, e agora, eu faço o que da minha vida? Porque eu tinha um plano, eu tinha uma meta, eu alcancei minha meta, vou fazer o que da vida? Não tenho mais o que fazer. É um provável possível depressivo. Porque vai dizer, a vida não tem mais sentido, não tem mais gosto, eu vou fazer o quê? Ah, meu filho, faça tal coisa. Não, não tenho vontade não, o que eu queria eu já fiz. E é isso que nós observamos no dia a dia. O dinheiro, que é outro equívoco grandioso. O dinheiro traz felicidade. Já escutei muito, de faculdade a escritório de advocacia, tudo, que dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade. Olhe, quem passou boa parte da vida, ou ainda leva esse ditado consigo, foi ludibriado, foi enganado durante boa parte ou toda a sua vida. Porque dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode trazer facilidade, acomodação, situações de conseguir com maior facilidade, quanto aquele que não tem vai ter que suar muito. Mas felicidade, aquele amor, se não tiver o cunho do interesse, compre daquela pessoa amada. Vá lá e diga, olha, eu quero casar com você, mas eu não quero, mas eu lhe dou 1 milhão. Você pode fazer o que for, eu não quero. Cadê? Para os materialistas, o dinheiro não traz felicidade? E quando a criatura adoece, por exemplo, no processo depressivo, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, ele se tranca no quarto e diz, não quero falar com ninguém, ninguém chegue aqui. Oi, aquelas pessoas, ele no cotidiano não diz que trazem felicidade? A felicidade da minha vida é a minha mulher, é o meu filho. A verdadeira felicidade está dentro de nós. Quando eu estou bem, equilibrado, harmonizado com esse ser integral, eu estou bem com todo mundo. Às vezes a gente acredita, quando se fala com relação às viciações, a gente acredita em uma situação que é a seguinte, de que, mas tem a questão do álcool, mas tem a questão da droga, mas tem a questão da sexolatria, mas muitos não se apercebem silenciosamente uma que é uma das mais perigosas das dependências. Dependência do álcool, da droga, da sexolatria, é a dependência afetiva. Que o outro me dá felicidade, porque se eu não tiver o outro eu não sou feliz. Ou seja, você retira tudo de si e coloca tudo no outro. Chegando à estagnação, à estaca zero, você não é nada, o outro é tudo. Não tem respeito nem a si próprio, não tem o amor próprio dentro de si. Então nessas situações a felicidade, eu já passei pelo processo depressivo, eu não queria conversa com ninguém. Então observemos que a felicidade está dentro de nós. Nós a construímos e aí somos aquele refletor, aquela luminária que sai espalhando
em todos os lugares que passa. Agora, não queira que o outro venha fazer um trabalho que é nosso. De jeito nenhum. E aí, como já está faltando, eu acho que 5 minutos, eu trouxe... Não é 5? Acho que é 5. Eu trouxe para vocês a letra de uma música de um dos maiores compositores que nós temos no Brasil, que é Chico César. E essa música, o título é De Uns Tempos Pra Cá. E eu também gosto de, às vezes, fazer esse comentário. Às vezes, numa situação como essa, que depois que eu ler vocês podem averiguar e ver se enquadra com o que eu falei, com o que a doutrina espírita prega e com o que o local exige, determinadas circunstâncias, quando nós levamos um livro, uma obra, uma citação, muitos ficam, mas por que não trouxe algo espírita? Porque poderia ser uma mensagem de Emmanuel, de Chico, de Joana. Eu já faço isso no sentido de provocar e chamar a atenção de algo, que é o seguinte. Muitas vezes até eu falo, nesse mundo não tem mais nada que preste. E é por isso que eu trago, fora da doutrina espírita, também tem coisas boas. E nós temos que observar isso para não ficarmos fanatizados, que eu sei que nós não ficamos, igual a nossos irmãos de outras ideologias religiosas, que por causa disso não assiste televisão, não escuta rádio, não faz isso, não faz aquilo. Não estou fazendo julgamento de mérito, cada um assuma a sua responsabilidade, mas a televisão, professor Mário Quintana, eu acho maravilhoso, embora um dia fazendo uma palestra na federação, não vou citar o nome, mas todos vocês conhecem, estava um repórter da Globo sentado na primeira cadeira, não gostou, mas eu não posso fazer nada. O professor Mário Quintana vai debater com ele, já não pode mais. O professor Mário Quintana diz o seguinte, que a melhor coisa que existe naquele aparelho eletroeletrônico chamado televisão é o botão de desligar. Mas o repórter ficou com a cara para o meu lado. Posso fazer nada. Ele está ganhando o pão dele. Mas, na televisão tem coisas boas? Tem. Tem. Basta a gente procurar. Tem. No rádio tem. Tem. Veja como o nosso irmão falou. E muito bem acerca do carnaval. Daqueles que não foram, se preservaram. E daqueles que foram. E agora vão ter que assumir a responsabilidade. Por quê? Aqueles que procuraram ficar em casa, outros ambientes mais tranquilos, certamente estão num nível de equilíbrio, de harmonia bem condizente. Enquanto aqueles que não se preservaram, o que é que acontece? Estão lotando agora as casas espíritas, nos atendimentos fraternos e nas consultas espirituais. Por quê? Porque muito antes já começam eu vou voltar a frequentar, a trabalhar na casa espírita, a fazer, mas só depois do carnaval. Mas por que depois do carnaval? Porque depois do carnaval eu posso voltar à minha vida certinha, bonitinha, mas perder o carnaval. E isso não é uma crítica, nem tampouco negativa, porque temos que respeitar, aquela criatura ainda não tem aquela força de resistir a esse chamamento, a essa inclinação para essas festividades, mas em breve chegará lá. Então por isso que eu sempre gosto de trazer um livro de Paulo Freire, um livro de Samitiba, de um psicólogo, de um psiquiatra, para dizer assim, olha, tem coisa boa também. Para a gente não ficar achando que o mundo acabou, que não tem graça, que não tem mais nada que preste. Tem. Até para a gente recuperar essa imagem que a gente tem do ser humano como ser humano decadente. Ele pode estar, mas ele não é. Ele está no momento, mas ele não é.
E se acreditarmos que Ele está, nós também fazemos parte da humanidade, estamos também nessa decadência. Então, temos que ter fé. É bem breve. De uns tempos para cá, os móveis, a geladeira, o fogão, a enceradeira, a pia, o rodo, a pá. Coisas que eu quis comprar, deu vontade de vender e ficar só com você, isso de uns tempos para cá. De uns tempos para cá, o carro, a casa, o som, TV, vídeos, livros bons, o que em tese faz um lar. Admito quis comprar, começo a me arrepender para ficar só com você, isso de uns tempos para cá. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem um brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardos para carregar. De uns tempos para cá, o puff, a escrivaninha, sabe a mesa da cozinha? Lenços, louça e o sofá, não precisa se alterar. Pensem em me desfazer para ficar só com você, isso de uns tempos para cá. De uns tempos para cá, telefone e bicicleta, minhas saídas mais secretas, tô pensando em deixar. Dê no que tiver de dar, seu amor me basta ter, para ficar só com você, isso de uns tempos para cá. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. São um brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, são fardos para carregar. Já está na minha hora? Chico César. Então, que nós possamos hoje sairmos dessa casa de Manuel Quintão com muita força, com muita vitalidade, no sentido de, se não, agora. Se agora já estava, vou mais ainda empreender as mudanças e as transformações necessárias. E o principal, as coisas devem ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Primeiro, o essencial, que são os sentimentos, que é a afetividade, que é o altruísmo. Porque se nós esquecermos do outro e ligarmos só a nós, nós estamos fadados ao fracasso total. Boa noite e muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso irmão Jorge pela oportunidade. Passamos a palavra para a nossa irmã Carla, para que a mesma possa fazer a prece de agradecimento. Senhor, agradecemos este momento em que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, a oportunidade de escutar as mensagens que nos esclarecem, nos instruem, nos fortalecem para a nossa longa caminhada, no qual nos cubram de bênçãos. E dessa forma eu passo a palavra ao irmão para que dê por finalizada a primeira parte dos trabalhos. Em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, em nome de toda a espiritualidade presente, em nome dos guardiões de todos nós aqui, nossos queridos anjos da guarda, te agradecemos, Senhor, por essa feliz oportunidade, que possamos sair daqui reconfortados, agradecidos e dispostos a cooperar com o trabalho espiritual desta noite, na tua santa e divina paz, hoje, agora e sempre.